que já está há algum tempo no meu coração. E a gente, pastor é assim, ele escuta uma coisa, ele já pensa numa pregação, né? E a gente vai ouvindo e às vezes uma expressão gera uma ministração. Eu preciso apenas que a Bíblia diga a mesma coisa, amém? Que a Bíblia pelo menos sustente. Nem todo pensamento pode ser dito, mas todo pensamento embasado na Bíblia Sagrada, que possa definir o destino de alguém. E na igreja é um lugar de decidir destino, na igreja é um lugar de decidir eternidade, na igreja é um lugar de mudar a sua história, ou de fazer com que a sua história vire uma história. Alguns talvez não entenderam, mas um grande bom tanto de gente entendeu, amém? Feliz de ver aqui irmãos que outrora eu não via aqui, e hoje eles estão aqui. Não vou nem falar para eles não ficarem assim vermelho, né? Porque quando eu falo aqui, vermelho é tudo assim, né? Então não vou falar nada não, vou dizer que são bem-vindos. Continue firme, continue determinado, Deus é convosco. Essa semana eu coloquei alguma coisa no Facebook, no Twitter na verdade, e aí a gente repercute, que você quer ver? De boas intenções, como é que é? De boas intenções, a igreja também. A igreja está cheia de boas intenções. Aqui inclusive tem um monte de gente com boas intenções. E o sujeito com boas intenções, ou a sujeita, ele diz assim, ó: Deus conhece o meu coração. Não é verdade? Sim ou não? Ó o povo sorrindo, como é verdade, ó. Deus conhece o meu coração, isso é o que importa. E aí ele continua naquela vida sem um compromisso com o Senhor. Porque, irmão, só tem compromisso com Deus. Olha para mim, escute isso. Só tem compromisso com Deus quem foi para a cruz, irmão. Quem foi crucificado tem compromisso com Deus. E quem foi crucificado não vive de intenções, vive de atitudes. E atitudes, irmãos, é que a igreja de Jesus precisa, como essa que acabamos de fazer. Por mais que a igreja precise ou não, e não é o caso, graças a Deus, não o fazemos por necessidade, mas nós entendemos que é papel da igreja cuidar dos seus. E hoje nós sabemos, né, que uma atitude como essa, amanhã vai ser colocada e vai se somar com outras ofertas que estão sendo feitas pelo Brasil. É uma atitude. Então eu não demonstro amor através apenas de atitude. Atitude é o começo. Diga, a atitude é o começo. Aliás, a intenção é o começo. Mas quando ela vira uma atitude, aquilo vira um comportamento. Então tem muitas pessoas com boas intenções para com Deus e para com o próximo. Mas o inferno está cheio de boas intenções. Alguém outro dia disse que os cemitérios estão cheios de boas intenções. E hoje o pastor Géder está dizendo que a igreja está cheia de boas intenções. Quem sabe você que chegou aqui essa noite, uma oportunidade hoje de ficar em casa com um tempo tão propício como esse, essa chuvinha, né? Uma pipoquinha de frente para aquela tela de 50 polegadas que tem lá na tua casa, né? Sentar assim e ficar ali naquela leseira, né? Mas você veio para a casa do Senhor. E eu pretendo que a palavra dessa noite não venha deixar você confortável como você ficaria lá no seu sofá. A minha ideia é que você saia daqui bastante incomodado. Quem diz amém? Eu quero sair daqui incomodado, pastor. Luiz Hermínio, ele sempre diz que ele quer que você saia até sem noção da igreja. Onde está meu carro, meu Deus? Eu preciso mudar de vida. E é verdade, irmãos. Uma pessoa que entra na igreja, volta, ela vive de intenções. Ele sabe que, não, eu já fui à igreja. E o religioso tem isso na cabeça, né? Eu preciso cumprir presença. Lá, fique tranquilo que lá no céu não tem um livro de presença. Douglas Poleman, presente, estou aqui, pastor. Edna, não é assim não, irmão. Na verdade é todo dia. O religioso, ele vive de intenções. O filho do Senhor vive de atitude diária na presença do Senhor. Dá para dizer amém? Ou já começou a doer? Porque, irmãos, a igreja está cheia. Nesse momento um monte de igreja está chegando gente. Agora muita gente está chegando na igreja agora, nos cultos, né? Que começam 7 horas, né? Sem contar que tem aqueles que chegam atrasados. Eles vivem atrasados, irmãos. Eu gosto de citar para aqueles que vivem atrasados a parábola das 10 virgens, né?
elas chegaram, a porta já tinha fechado. Se você vive chegando atrasado, no emprego, você marca com a esposa e não chega, marca com o filho e não chega, marca com o pastor e não chega, marca na igreja e nunca chega. Pior é que tem uns que nem avisa, né? Ele nem atende mais. Você fica esperto que a Bíblia deixou uma palavra para os atrasados lá. Eles foram dar uma volta para buscar o que precisava, quando voltou, a porta já tinha fechado. E eu penso que isso não está lá à toa. Precisamos levar mais a sério a palavra de Deus. Você crê nisso? Hebreus capítulo 2 diz que a gente não pode ser negligente. E o negligente, ele é cheio de boas intenções, porque ele se conforma com isso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo o livro do profeta Isaías. Aleluia. Isaías capítulo 64. Isaías. Amanhã tem algo muito importante aqui na igreja. O que é que vai ter aqui amanhã? Pós-encontro. Tem um esperto ali, ó. Amanhã tem o que aqui, irmãos? Então, quantos que, ó, só levanta a mão assim, tá? Depois do encontro você foi bombardeado de uma maneira assim, meu Deus, nem parece que está acontecendo, que foi forte assim, um ataque fulminante do inimigo, assim, algumas situações para tirar você do propósito. Só levanta a mão assim, ó, faz assim com a mão, levanta aí. Pois é, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, eu falei isso para alguém ontem. Meu irmão, quando um caçador sai para caçar, por exemplo, caçar anta, caçar paca, caçar cervo, caçar esses bichos que pode caçar, né? Lá na África, por exemplo, o cara vai para caçar um animal grande, ele leva, a melhor arma que ele leva é uma espingardinha de chumbo, né? Daquela 5.5, é essa? É ou não? Ele nem leva essa, irmão, não vale nada, ele não dá nem para matar pardal às vezes lá na... Não, pardal mata, né? Só que o diabo sabe que você não é um pardal, ele sabe que você é uma águia de Deus, amém? E é isso que o inimigo faz, irmão, ele não usa chumbinho para derrubar nenhum de vocês, ele atira de bazuca, ele atira para derrubar. Por isso alguns de vocês foram bombardeados, mas vocês estão blindados em nome de Jesus. Fique firme, dá um cutucão santo no irmão, fica firme, você não é daqueles que desistem, Deus é contigo. Fala, gente. Oh, Jesus do céu. O Geraldo fala assim, ó, se não falar não vai para o céu, irmão. Eu não quero falar um negócio desse não, mas pelo amor de Deus, fala assim, Deus é contigo. Você é daqueles que não desiste. Amém? Amanhã 7h30, todos, irmãos, todos que fizeram o encontro, homens e mulheres, viu? Amanhã vai ser forte amanhã aqui, em nome de Jesus. Isaías capítulo 64, verso 5. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós, diga todos nós, somos como o imundo. Por que você não disse? Porque a maioria da gente pensa diferente. Eu entendo você, fica tranquilo, mas Deus vai te pegar hoje aí. Olha só, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Olha para mim, irmãos, eu quero conversar com você hoje, trazer um entendimento a respeito de um comportamento que a igreja tem, que dentro da igreja a gente tem evangélicos, né? As revistas, as televisões e de um modo geral as pessoas. Antigamente se falava os crentes, né? Hoje é os evangélicos, né? Todo evangélico é gospel, né? E hoje tem tudo quanto é coisa virou gospel, né? Até pecar agora é gospel, e uns mais exagerados aí já tem até a boate gospel, já tem igreja gospel, e para o gospel tem tudo, irmão. O gospel é para aquele que já foi convencido. E eles fazem coisas, e coisas interessantes.
E só que tudo isso diante do Senhor vira um trapo de imundícia. E trapo de imundícia tem duas explicações. A primeira delas é que naquele tempo não tinha, as empresas que inventaram aí o absorvente. Então se pegava panos e se colocavam, porque as mulheres elas eram retiradas, na verdade por uma lei que havia, um decreto, que elas eram impuras, e por essa razão elas eram separadas para um lugar onde só elas ficavam. Mas de tempo em tempo ela tinha que sair, porque acabava o ciclo menstrual. Então os panos que elas usavam eram chamados de trapo de imundícia. Essa é uma explicação que se dá. A outra é também para os imundos, como as mulheres que que tinham ciclo menstrual, chamadas de imundas naquele período, havia também então os leprosos, que também eram chamados de imundos, e por essa razão eles tinham uma vila separada para eles. E alguns, a lepra era tão intensa, tão forte, que viravam feridas muito fortes, que eles limpavam as suas feridas com aquele pano. E esse pano cheio de infecção, cheio de, você sabe, de limpar as feridas, esse pano também era chamado de trapo de imundícia. Então as duas colocações dá para você ter um entendimento o que o profeta Isaías está falando. Então tem muitas pessoas que têm um comportamento assim, eu busquei na Bíblia, pessoas que têm um comportamento de convencidos. Eles frequentam igrejas, eles são evangélicos, podem ser católicos, eles fazem boas ações, eles têm um linguajar evangélico, alguém diz evangeliquez, E eu busquei na Bíblia algumas situações, eu me deparei com algumas e vou ficar em uma delas, que daqui a pouquinho eu vou conversar com você. E eu não quero que você abra, mas fato que João capítulo 3 fala de um homem que tinha uma vida de convencido. Ele era tão importante porque ele era um dos principais da sinagoga. Eu estou falando de um homem chamado Nicodemos. Ele era alguém que tinha um entendimento da lei, da Torá, daquilo que o judeu chama de palavra de Deus, e é a palavra de Deus. Ele fazia parte lá na igreja dele, na sinagoga dele, na mesquita dele, seja lá como for o nome, ele já fazia parte daquilo. Mas era interessante que a vida de Nicodemos era um vazio, ao ponto dele procurar Jesus num momento de noite, em que as pessoas não viam, e ele procura Jesus porque ele precisava entender, ele precisava saber, conhecer o que é a salvação. E ele procura Jesus, e Jesus gasta um tempo com ele, e a vida dele muda. Mas hoje eu quero ficar na vida de um dos principais homens do Novo Testamento. Eu quero trabalhar com você na vida de um homem que tinha um entendimento, que ele era um cristão genuíno, ele era um cristão verdadeiro, ele era autêntico. Por isso eu te convido então a abrir a sua Bíblia, aqui no livro de Atos, no capítulo 22, onde nós encontramos o apóstolo Paulo diante de algumas pessoas. Ele está testemunhando aquilo que Deus fez com ele. Eu tenho um entendimento que Paulo, depois que ele teve um encontro com Deus, depois que ele saiu daquela condição de convencido e tornou-se um homem convertido genuinamente, a impressão que se tem, a narrativa bíblica mostra um homem que só apanhava, um homem que levava pedrada, um homem que ficou preso. Parece que a vida do homem piorou. E a Bíblia diz que nesse momento aqui, ele está diante dos sacerdotes, diante das autoridades, fazendo, olha só, uma defesa. O capítulo 22 e o verso 1 a seguir, diz assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tárcio da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje, zeloso para com Deus. Ele diz: persegui este caminho até a morte. Caminho na sua Bíblia deve estar com letra maiúscula, porque
quando se referia àqueles que seguiam a Jesus, eram os do caminho. E aqui ele diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Queridos, olha para mim. Aqui ele já está contando, depois de ter levado já algumas sarrafadas, né? Já ter apanhado, já ter sofrido. Ele está contando o testemunho dele, o que aconteceu. Então ele conta aqui nesse capítulo os dois momentos, antes e depois. E eu creio que assim como Paulo, assim como eu creio que você também tem um antes e um depois. Quem aqui, nessa ótica do que eu estou procurando ensinar, tem um antes e um depois? Faz assim com a mão. Antes eu era assim, agora eu sou assim. Antes eu tinha um entendimento, agora eu tenho um entendimento verdadeiro. Muitas pessoas vivem no engano, e pior do que viver do engano, irmãos, é achar que está certo. Paulo mostra que ele estava no engano. Ele estava mostrando aqui que ele vivia no engano, e ele entendia que ele era zeloso de Deus. Assim tem muitas pessoas, assim é o convencido. Ele entende, ele sabe, ele acredita, ninguém muda isso nele, porque ele tem toda a certeza de que ele é alguém salvo. Ele entende e afirma a sua religiosidade. Ele tanto era zeloso pela lei, que ele ia e perseguia aqueles que estavam fora daquilo, da maneira dele andar, da maneira dele ser. E ele perseguia com a autoridade da igreja. E a gente vê que a pessoa que foi convencida, ela recebe um entendimento, e ela anda em cima daquele entendimento. E eu estou falando com relação àqueles que vieram para a igreja, e eles têm uma religião. E ter uma religião não coloca, seja a religião evangélica, seja a religião católica, religião espírita, muçulmano, budista, não vai colocar ninguém na eternidade com Cristo, mas todos vão para uma eternidade. Eu só posso afirmar que seja a pessoa de qualquer religião não coloca ninguém na eternidade com Jesus. Muito menos a placa de uma igreja, muito menos pertencer a uma denominação, não coloca ninguém. E o apóstolo Paulo tinha este entendimento. Ele fala de si mesmo que ele era zeloso para com Deus. Ele era nascido judeu, ele estava sendo hebreu de hebreus, foi instruído, segundo o que ele mostra aqui, aos pés de um homem chamado Gamaliel. Era um importante professor da época, um homem muito respeitado, e Paulo tinha sido instruído por esse homem. Paulo, enquanto convencido, estava presente quando o Estevão, um diácono da igreja, foi apedrejado. As roupas das pessoas que foram apedrejar Estevão ficou ali junto com Paulo. Então Paulo presenciou muitas coisas como convencido, e nesse momento aqui, depois de já convertido, ele está testificando o seu antes e o seu depois. Diga bem forte comigo, todos.
tem o antes e o depois. O problema é que muitas pessoas, irmãos, eles têm o antes e o depois, eles voltam para o antes. Eles voltam para o antes porque o antes é confortável. O antes, eu não tenho tanto compromisso. O antes, eu estou sempre certo. Paulo, ele não aceitava, ele entendia que a maneira como ele vivia estava certa. Então ele pedia cartas das autoridades e ele ia perseguir todos aqueles que estavam no caminho, que vem a ser os seguidores do Nazareno, os seguidores do Messias, aqueles que estavam imitando Jesus, aqueles que estavam vivendo uma vida diferente, aqueles que também, assim como ele, tinham antes, e agora eles tiveram um entendimento e passaram a andar com Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o convencido, ele não entende quando alguém é convertido. Alguém que se converteu de verdade, ele passa a orar, ele passa a meditar na palavra. É importante ele lê e às vezes não entende, e ele continua insistindo, e Deus vai trazendo o entendimento. O convencido não, ele não busca esse conhecimento, e quando busca, é um conhecimento sem a direção do Espírito. O convencido, ele está na direção da religião, mas o convertido, ele se entrega ao Espírito. O Espírito Santo falou com o apóstolo Paulo. Enquanto ele está aqui, ele narra a história de um momento em que separa o antes e o depois. Ele diz aqui que eles tinham saído junto com alguns soldados para perseguir, para colocar em cadeia os cristãos. O convencido, ele ataca você que já é convertido, ele ataca você que quer vir à igreja, ele ataca você que lê a Bíblia, que ora, que medita. Como que ele ataca? Zombando, escarnecendo, porque ninguém hoje te coloca na cadeia por causa disso. Agora, quando você resolve, e hoje já está começando esse tempo, dizer a verdade, contrariar um sistema que está cada vez mais corrompido, cada vez mais imoral, é muito provável que você vá parar na cadeia, que você seja processado, que você seja processada, porque você resolveu ser do caminho. É mais fácil hoje prender alguém que vive a fé do que alguém que não está vivendo a fé. Onde eu quero chegar? Basta que eu escreva alguma coisa na internet, é capaz de semana que vem eu estar preso. Se eu escrever aquilo que eu penso, que eu entendo como igreja a respeito de tudo isso que está acontecendo aí. Recentemente eu até projetei esse vídeo. Um garoto, ele está numa faculdade, ele tem 17 anos, eu não sei se alguém teve a paciência de ver o vídeo. Aquele garoto, ele levanta no meio de uma plateia que estava sendo instruída por comunistas. Ele fala: a igreja católica excomungou o comunismo, e eu admiro vocês virem aqui e colocar dentro de uma entidade que é da igreja católica, e vir aqui implantar o comunismo. Quem viu esse vídeo? Alguém viu? Só poucas pessoas. Para ver, está lá na minha página. Aquele garoto, ele enfrenta os comunistas, ele enfrenta as pessoas do socialismo, a CUT, o MST, porque ele tem uma convicção dentro dele, que a respeito da religiosidade dele, a respeito daquilo que os comunistas estão tentando implantar. Eu admirei aquele garoto. Para ver esse vídeo e você vai entender bem o que eu quero dizer. A igreja de hoje, ela precisa de convertidos. O convertido, ele nasce de novo. E é o que aconteceu com o apóstolo Paulo, porque quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai até ele, Jesus se manifesta até ele. Muitos de vocês já, quem sabe aqui, ou através de alguém, ou no encontro com Deus, eu não sei, quem sabe num grupo familiar, você teve uma experiência com o Senhor. Não esqueça dessa experiência, esse é o seu momento. As emoções passam, como passou para o apóstolo Paulo. Foi tão forte o encontro que ele teve com o Senhor, que ele caiu do cavalo, que ele ficou cego. Ele foi parar num lugar diferente, ficou esperando instruções, quem sabe tentando entender o que havia acontecido em sua vida. Mas a verdade é que a partir daquele encontro com Jesus, a vida dele mudou. Aqueles que estão convencidos, irmãos, eles têm um comportamento, mas quando a pessoa tem um comprometimento
com Jesus, ele tem um encontro com Jesus, esse encontro gera uma mudança de vida. Diga comigo, todo encontro com Jesus gera uma mudança de comportamento, porque vida você vai continuar. E o apóstolo Paulo, quando ele encontra com Jesus, ele narra isso, ele pergunta quem é o Senhor, ele escuta a voz. Então naquele momento que ele está tendo um encontro com Jesus, e quem sabe você compartilhando com pessoas o que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo na sua vida, quem sabe as pessoas escutam, dão risada, eles não entendem o que está acontecendo. Aqui diz também que as pessoas que estavam ali junto com o Saulo, eles não entenderam, diz que eles viram a luz sem perceber o sentido da voz que ele ouvia. E assim é, quem sabe o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o irmão, o cunhado, o patrão, o colega de trabalho, o namorado, que provavelmente vai virar um ex-namorado, porque quando alguém tem um encontro com Jesus e o namorado ou a namorada não tem, a tendência é acabar esse negócio, porque quando a gente quer Deus para valer, alguma coisa vai acontecer. E o que acontece é que a gente muda um comportamento, muda um palavreado, a gente muda, tem que mudar. Quando eu vejo a história de um baixinho chamado Zaqueu, o Vando pregou aqui quarta-feira, eu não estava, mas ele falou a respeito de Zaqueu. Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, e ele foi atrás. E a Bíblia diz que no momento que ele encontra Jesus, que ele fica frente a frente com Jesus, ele toma uma decisão, ele mexe com toda a sua vida financeira, ele muda todo o seu comportamento, porque ele teve um encontro com Jesus. Meu irmão, quando você tem um encontro com Jesus, as tuas estruturas precisam mudar, sejam elas emocionais e sejam elas em volta à questão material. O que aconteceu aqui é que nem sempre as pessoas vão entender que você está tendo uma experiência com Jesus Cristo. Agora, não pare, não deixe, não desista, porque você está num processo de transformação. Virão momentos difíceis, virão lutas, virão dificuldades, virão onde o inimigo vai olhar para você e vai dizer: eu vou destruir essa pessoa. Quem sabe, e tente entender isso comigo, lá no fichário do inferno, se é que eu posso dizer dessa maneira, e lá você tinha nos cadastros uma fotinha 3x4, e nessa fotinha 3x4, você estava lá porque você pertence ao hall de membro do inferno. Mas aí você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aí aquela ficha automaticamente ela sai daquele fichário e vai lá para o fichário do céu. Agora você está lá no fichário do céu, você não pertence mais ao inferno, você não é mais dirigido por espíritos malignos, agora você é uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, agora você é uma nova criatura, você começa a aprender um novo palavreado, você começa a ter um novo comportamento. Aí o inferno, aquela fichinha que não está mais lá, eles pegam uma foto sua, aí eles ficam sabendo de mim, pastor. Claro, você tem que ser conhecido no inferno. E agora eles colocam um outdoor lá na avenida principal do inferno e colocam lá: temos que destruir esta pessoa. É um modo de eu tentar te mostrar o porquê do bombardeio, o porquê que acontecem os ataques, como aconteceu com Paulo. Até porque eu entendo que muitas das coisas que aconteceu com o apóstolo Paulo é uma palavra de Deus se cumprindo na vida dele. Porque quando Paulo, oi, aleluia, glória a Deus, tem alguém comigo aí? Eu escutei uma voz me chamando. Fala, Senhor, fala, Senhor. Pastor, olha para mim, irmão. Quando o apóstolo Paulo ele tem esse encontro, a Bíblia diz, e ele está narrando aqui, ele diz que ele vai para um lugar, e nesse lugar ele fica aguardando, e ele está orando, porque Deus avisa um outro homem de Deus chamado Ananias: olha a importância de você ter alguém do seu lado, olha a importância de você caminhar com alguém. Ninguém anda sozinho. O homem acabou de ter um encontro com Deus, acabou de ser ministrado, estava lá orando, buscando entender, só que cego. Essa cegueira momentânea do apóstolo Paulo, irmãos, é o que acontece com muito novo convertido. Eles querem sentir, quando na verdade precisa crer. Deixa eu te mostrar algo muito importante aqui.
Muitos que começam a caminhar com Deus, eles desistem porque eles não sentem aquilo que eles sentiram naquele dia quando tomaram a decisão, aquilo que sentiram no encontro com Deus, aquilo que sentiram no momento em que eles oraram, e aí parece que aquilo foi embora, e parece que com o sentimento vai embora a convicção. Não é verdade isso. Naquele momento ali eu penso que Paulo estava orando, a Bíblia diz isso, que ele estava orando, e Deus fala com um homem chamado Ananias: vai até a rua casa tal e esteja lá, porque tem uma pessoa lá orando, e falou o nome certinho. Ananias era alguém que escutava a Deus, e ele até refuta, ele até diz para Deus: mas Senhor, se é esse que o Senhor está falando aí, esse camarada aí matou muita gente, perseguiu muita gente. Deus fala: mas vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E aqui tem uma sentença nessa palavra: eu vou mostrar para ele o que é sofrer por amor de mim. A vida cristã, irmãos, a vida do crente, a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do filho de Deus, vai passar por sofrimento. Esse evangelho que te apresenta uma vida cristã sem cruz, uma vida cristã sem renúncia, isso é engano, 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 engano. Não caia nessa. A vida com Cristo tem dor, a vida com Cristo não é uma vida sem cruz, entenda isso. E o apóstolo Paulo estava agora ouvindo aqui, aliás, Ananias está ouvindo, ele obedece e vai até o apóstolo Paulo. E aqui, o primeiro homem que cuida do apóstolo Paulo chamava Ananias. Onde eu quero chegar com tudo isso, querido? Que Paulo está mostrando aqui justamente o antes e o depois. Quando ele está contando essa história, se você ler o livro de Atos, você, numa pegada só, você lê o livro de Atos, 2, 3 horas você lê o livro de Atos todinho, você vai entender perfeitamente o que eu quero te mostrar. Daqui em diante, os olhos dele se abrem, ele recebe uma nova história, ele começa a caminhar com aquele homem, e ele entra num processo de transformação. Agora os amigos convencidos saem, e começam a entrar alguns convertidos. É interessante que o momento que Paulo chega, a Bíblia narra alguns momentos em que algumas pessoas do caminho, algumas pessoas que já serviam a Jesus, querem matar ele. Alguns querem destruir a vida dele porque entendia que ele estava usando de engano. Meu amado, preste atenção. Quando você se converte, é natural que algumas pessoas se afastem de você. Não fique triste. Entenda que isso é resultado da tua conversão. Entenda que os amigos vão sumir da sua casa, as amigas vão sumir, porque agora você começa a mudar o seu comportamento. Você já não começa a receber as informações do mundo no teu espírito, porque agora você se alimenta de Deus. Você não se alimenta mais do que a mídia te dá, do que as coisas do mundo te dão. Você começa a viver uma transformação, e aí você começa a receber da parte de Deus uma instrução para um novo comportamento, uma instrução para uma nova vida. O convertido, quando ele recebe Paulo, quando ele recebe a presença de Ananias, ele pergunta: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Ele levanta e vai para Damasco, e lá Ananias vai visitá-lo. Olha, presta atenção. Quando você começou a andar com Jesus, você começou a andar no Espírito. É natural que algumas coisas que você quer entender de forma muito rápida, você, por não entender, às vezes acaba rejeitando. Entenda que aquilo que você não consegue perceber com clareza num primeiro momento, você vai entender depois, porque você precisa ser perseverante, você precisa dedicar-se a isso. O fato de que a vida de Paulo piorou no que diz respeito à sua integridade física, porque o homem apanhou demais, e em nenhum momento ele desistiu. Tem uma ocasião que a Bíblia diz que ele foi apedrejado a ponto de ser dado como morto, e ele voltou para a cidade e continuou ensinando. Eu e você não podemos estar sendo governados por emoções. Como eu disse no início, muitos, por não sentirem, não se emocionarem,
não se arrepiarem. Deus não está comigo, eu ainda sinto vontade de fazer tal coisa, disso, daquilo outro, aquilo de que Deus já te libertou. É normal que você sinta atração e desejo e vontade do pecado que te perseguia. Isso é a sua carne. A Bíblia diz lá em João capítulo 6, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então é natural que a sua carne, ela não serve. A carne é para carregar o seu espírito. Por isso que é importante que você se alimente de Deus. João capítulo 6, verso 57, Jesus disse assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O problema é que na religião, quando eu sou convencido, eu me alimento de religião. Quando eu disse que tem muita gente com boa intenção aqui, tem gente que ele vem no culto, ele não perde culto, ele se alimenta do relacionamento com a igreja, ele vê as pessoas, ele até tem uma cara de crente. Olha quanta cara de crente que eu vejo aqui. Mas a verdade, quem te conhece é o Espírito Santo de Deus. O seu nome está na palma da mão dele. Lembra que eu disse das estrelas, que ele não esquece do nome? Ele sabe quem é você. Você pode dizer amém? Então, é por isso que você não pode andar governado pelas tuas emoções. Você me entende quando eu digo emoções, sentimentos? É que eu não estou sentindo vontade, eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de ir para a igreja, eu não sinto vontade. Isso são as emoções dizendo para você, porque a gente tem aquela coisa assim, eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto. Alguém gosta de passar roupa? É uma delícia passar roupa. Levanta a mão assim, Tem alguém? Nossa, pastor, eu amo passar roupa. Tem alguém? Tem uma pessoa lá atrás, amor, tem outra aqui, a Silmara está chamando vocês para ir lá em casa, né? Agora, a maioria não quis saber nem de levantar a mão. Mas quem não gosta de passar roupa, mas passa roupa, levanta a mão assim, levanta a mão, irmão. Aí, a vida você não faz só o que gosta. Você precisa entender que o teu espírito renasceu, você começou um novo comportamento. Essa instrução que Deus fala, que Paulo teria, instrução de tudo que você precisa saber. É por isso que você precisa caminhar ao lado de alguém, procurar alguém para te ajudar, caminhar na fé, não desistir. Me ensina aqui, eu quero saber como que é isso. Busque os seus pastores, a gente vai ajudar você. Aqui na igreja tem um monte de pessoas que podem te ajudar. Comece a caminhar com alguém. O apóstolo Paulo recebeu a ajuda de Ananias, posteriormente ele recebeu a ajuda de Barnabé, e mais na frente ele passa a ajudar as pessoas. É isso que um convertido ele faz, ele começa a ajudar as pessoas, porque, irmãos, o convertido busca conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu 1 e 2 Coríntios, escreveu Colossenses, escreveu Filipenses, escreveu, meu Deus, vários livros na Bíblia, carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo. O que seria do Novo Testamento sem os ensinamentos do apóstolo Paulo? Eu olho para esse homem, ele escreveu lá em Filipenses, no capítulo 3, olha para mim, presta atenção, ele escreveu em Filipenses capítulo 3, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ele falando isso, o que ele quer dizer aqui? Cuidado com a religião, cuidado com aquele que ensina você, isso pode, isso não pode. Aqui ninguém vai dar uma cartilha para você, está aqui o manual, o que você deve vestir, o que você pode comer, quais os dias que você pode guardar, aqui tem o como você faz. Não é assim que funciona.
Na verdade, a gente vai te dar um outro livro. Esse aqui é a Bíblia Sagrada. Aqui tem toda a instrução para você ser mais do que vencedor, para que você mantenha-se na presença de Deus, e quando chegar aquele dia, você vai ser incluído naqueles que perseveraram até o fim. Eu creio na graça, eu creio na manifestação da graça de Deus, irmãos. A graça é tudo para nós. Agora tem gente diluindo a graça. Tudo pode, sem compromisso, não tem problema não, esquecendo-se que está escrito muitas vezes na Bíblia assim, ó: aquele que perseverar até o fim. Quem já leu isso? Tem várias vezes lá: aquele que perseverar. Creia na graça, mas não despreze a justiça. Amém? O apóstolo Paulo ainda diz em João, aliás, apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, ó, sobre a questão em Atos dos Apóstolos, ainda na sua defesa: ainda que também eu podia confiar na carne. Ele está dizendo eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele está dizendo o porquê? Porque ele era um religioso que seguia 100% a sua religiosidade. Quando ele fala zeloso das coisas de Deus, ele está dizendo isso aqui, ó. Ele diz assim, ó: circuncidado ao 8º dia. Todo judeu, homem, era circuncidado ao 8º dia. A circuncisão significava que ele tinha uma aliança com Deus. Aí ele continua dizendo: da linhagem de Israel. Para os judeus só eles eram salvos, Deus veio só para eles, e eles não acreditavam na salvação para os gentios. Aí ele continua dizendo: da tribo de Benjamim. Ele continua dizendo: hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. Presta atenção no que ele fala de si mesmo: irrepreensível. Pensa num sujeito perfeito. Mas se hoje esse Paulo que está testificando aqui tentasse ser pastor de uma igreja aqui, a maioria de nós ia querer dar uma cabaçada de pau nele, porque onde o sujeito chegava, ele parava na cadeia. Onde o sujeito chegava, ele arrumava confusão. O apóstolo Paulo, seguidor de Jesus Cristo, aonde ele chegava, irmão, ele arrumava confusão. Só que aonde ele chegava, as pessoas recebiam cura, recebiam transformação de vida. Ele agitava o lugar que ele estava, a vida dele se transformava. Aí entra algo que eu disse no começo, a respeito daquilo que a gente acha que é certo. Quando eu disse para vocês repetirem comigo que as nossas justiças são como trapo de imundícia, e a maioria deu uma parada, é porque nós achamos que o que nós fazemos: eu vou à igreja, eu faço isso, eu canto aqui, eu toco aqui, eu sento ali, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente usa isso. Paulo, ele está falando a respeito desse tipo de comportamento de muitas pessoas que fazem um monte de coisa para Deus com o intuito de agradar. Presta atenção: um filho pode trazer muitas tristezas sendo rebelde, desobedecendo, mentindo, contrariando o pai. Mas olha para mim, ele não deixa de ser filho. O pai deseja que ele mude. Então tem muita gente tentando voltar a ser filho. Você vê isso claramente quando o filho está voltando para casa e ele queria ser um empregado do pai. E ele fala: de agora em diante eu vou falar para o meu pai que eu não sou nem digno. Eu quero ser contratado como do jornaleiro. Mas o pai recebeu ele. Eu quero que você entenda que quando você faz pelo Espírito, são pedras preciosas, é ouro, é prata. Isso vai passar pelo fogo e Deus vai receber, porque vai permanecer. Agora, quando você faz na carne, a Bíblia chama isso de feno e palha, madeira. Vai passar pelo fogo e vai queimar. Está na Bíblia isso, pastor? Está. Eu não tenho tempo para mostrar para você. O que eu quero dizer
é que tem coisas que você faz para Deus que não vale nada. Mas eu fiz para Deus. Lembra que eu disse no começo? As minhas intenções, Deus conhece o meu coração. É verdade. Se tem alguém que conhece o teu coração, é Deus. O problema é que você precisa entender através do que Ele tem para você. Quem pode dizer amém? É o que Ele tem para você. Porque quando Paulo, que ele fala que eu era zeloso, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e ele tinha esse entendimento, ele vivia nesse engano. Agora que ele teve um encontro com Jesus, olha aqui, o pessoal lá atrás, escuta aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó: mas o que para mim era ganho, eu reputei o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Ele continua dizendo: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, presta atenção, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então Paulo está dizendo que tudo que ele fez, tudo aquilo que ele como zeloso pelas coisas de Deus fez, que tudo isso virou esterco. Ele está dizendo que tudo isso, ele mesmo fala sobre o feno e a palha, sobre o ouro e a prata e o rubi na Bíblia, vai ser passado pelo fogo. Ele mesmo fala sobre isso. Agora, ele está dizendo que tudo aquilo lá é passado. Então a vida dele com Cristo, meus irmãos, passou uma vida onde ele passou a entender o que é de verdade seguir a Jesus. Ele diz: quem quiser, Jesus fala de si mesmo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então quando você começa a servir a Deus, você começa a frequentar um auditório como este, você começa a ouvir um pastor, e ele vai pregar a palavra de Deus para você, você como bom cristão, confere na palavra. Por isso que é importante que você tenha a sua Bíblia, que você traga ela, para que você entenda, porque muita gente vem à igreja por desencargo de consciência, vem à igreja com boas intenções, mas Deus traz você para dentro de um auditório como este, onde nós cantamos, onde nós oramos, onde se ministra uma palavra, não é para entrar num ouvido e sair no outro. Ele quer que isso entre dentro de você e transforme o seu dia a dia, e as pessoas que estão à sua volta começam a ver que de você também sai virtude, começa a pensar que de você também sai uma fonte de água viva, começa a entender que de você, que era daquele jeito, mas que depois de um encontro com Jesus, a tua história mudou, e aquilo que antes para você era importante, porque estava no mundo, você queria as coisas do mundo, agora você quer as coisas de Deus, e você busca as coisas que são do alto, você procura o que é do céu, você começa a rejeitar o que a tua carne gosta, e começa a procurar o que o teu espírito anela. Você começa a viver do espírito e não da tua carne, e você não alimenta mais a tua carne, você alimenta o teu espírito. Eu não estou dizendo que você vai deixar de comer comida, a comida alimenta a sua carne e te mantém firme para buscar a presença de Deus, mas vai haver momentos em que você deixa de comer, de se alimentar, e você vai jejuar. Muitos aqui jejuam, na verdade muitos deixam de comer, a intenção é boa. Sabe qual é o melhor dia para você fazer jejum? Para todo mundo aqui? O dia que você não trabalha. Qual é o dia da sua folga? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Domingo, pastor. O dia que tem maionese, churrasco, picanha. Esse é o melhor dia para você jejuar. Aí não, pastor. Mas a maioria acorda cedo, já, não, vou jejuar hoje. Na verdade vai ficar sem comer até meio-dia. E na verdade quando dá 9h30 ele já fica: meu Deus, como está demorando para chegar meio-dia, né? Porque o jejum, além de deixar de comer, você alimenta o espírito. E como é que você alimenta o espírito? Quando você medita na palavra, quando você se entrega e você vai lendo.
A sua alma tenta te levar para o outro lado, você tem compromisso. Alguns deixam o celular do lado, e o celular apita. Você não consegue se concentrar. A sua alma se distancia, mas teu espírito quer as coisas de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16, diga assim: digo porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ei, eu vou repetir para você entender, mas está aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, verso 16. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você quer orar, a carne fala: já orou hoje? Você já foi para o culto ontem? Quantos de vocês, quem sabe, já ouviram um parente, e até que é crente, dizer: vai para a igreja de novo? Quem já ouviu isso? Vai para a igreja de novo? Você já foi semana passada. Alguns até falam assim: já vai levar dinheiro para o pastor, amanhã vai vir para o encontro, para o pós-encontro. Mas você não foi ontem para o culto, vai de novo hoje. Alguns gostam de ter o que fazer. Mas é interessante, esses dias eu disse isso para alguém. No domingo teve uma festa, e eu faltei no culto por causa disso, pastor. Mas aí teve uma festa na terça-feira, na casa lá do seu grande amigo, fulano de tal. Mas você tem faculdade. Mas aí você vai na festa do seu amigo e falta na faculdade. Qual é o problema? Nenhum. A gente começa a inverter os valores. Eu não estou dizendo que você não possa ir numa festa na casa do seu amigo, e não estou dizendo que você não pode faltar culto. Eu estou dizendo para você que você começa a ter prioridades. Quais são elas? O antes, eu tinha um comportamento. Agora que eu recebi Jesus como meu Senhor, eu não apenas o aceitei, eu recebi Ele como Senhor, e com isso eu recebi o direito de ser filho. Então eu não sou mais um convencido, eu preciso todos os dias dEle, para me manter firme. A segurança da minha família está em que eu seja um homem de Deus. Porque quando a gente não é homem de Deus, a gente caminha fazendo as próprias vontades. Quem entende o que eu estou falando, irmãos? Faz assim: essas coisas não são mais importantes. O desejo da minha mulher passa a ser importante para mim, e fica difícil, irmão, tem hora. Oh Jesus. Os desejos dos filhos. É muito importante andar no Espírito. Se eu não andar no Espírito, eu não consigo pastorear vocês. Eu vou machucar vocês. Eu vou tacar microfone daqui. Mas quando eu ando no Espírito, eu entendo que você, assim como eu, também tem desejos errados. Assim como eu, também você falha. Mas todos nós somos filhos de um Pai amoroso. Por mais que eu esteja bravo com os meus filhos, quando eles chegam perto de mim, eu me derreto. Eu sou só um homem. Agora imagine esse Deus amoroso. Paulo, ele era um cara gamado em Deus, irmãos. Ele só não sabia como servir. Tudo que ele queria era Deus. Tudo que ele queria era servir a Deus. Até que ele teve um encontro com Jesus. Quanto mais fome você tem de Deus, mais você o busca. Pastor, e se eu não sinto fome de buscar? Você está doente no espírito. Tem cura? Tem. Essa é a boa, tem cura. É interessante que, por mais tempo que eu tenha de fé, o inimigo sempre vai fazer propostas para que eu desista de andar com Deus. Ele vai me oferecer as coisas que me prenderam lá no passado. Isso não significa que eu não seja liberto. Isso não significa que eu ainda sou escravo daquelas situações. Significa que ele fala: eu vou destruir esse cara. Lembra da foto do outdoor? Vamos destruir ele. E todos os dias os dardos
inflamados do maligno vêm no seu casamento, na vida dos seus filhos. Ele vem para distrair, para te afastar, faz de você. Aí você pensa assim: não, eu tenho que trabalhar. Trabalha. Vai ter horas, irmãos, que o trabalho não, você vai trabalhar e não vai render. O salmista escreveu sobre isso assim: não adianta comer o pão penosamente ganho, não adianta levantar de madrugada e sair, dormir tarde, não adianta. Tem um monte de homens, são honestos, são íntegros, são homens trabalhadores, e eles nunca rompem. Por quê? Porque eles andam na força do próprio braço. Não tem tempo para estar com o Senhor, não tem tempo para estar em família. Tem que trabalhar. Trabalhar é bom, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso: quem não trabalhe, que também não coma. Ele escreveu isso. Agora Deus quer que você tenha um equilíbrio. A vida no Espírito, ela te dá esse equilíbrio. O momento em que eu estou orando, o momento que eu estou trabalhando, eu continuo no Espírito. O culto acaba, mas o Espírito vai embora com você. E se você quiser continuar cultuando, você continua em casa, andando por essa cidade, ligado nele, pensando nele. Quer ver uma forma real disso? Uma forma prática, que muita gente, eu estou pedindo para que você fique conectado com o Espírito, amém? O pessoal que fica conectado ao WhatsApp 24 horas, ele vai dormir, a última coisa que ele vê é o WhatsApp. Ele acorda, a primeira coisa que ele vê é o WhatsApp. WhatsApp, Facebook, para falar os dois mais populares, vão provar que você sempre teve tempo. Sempre isso aqui vai provar que você tinha tempo. E eu não condeno você, porque eu tenho e uso. Amém, pastor César? Eu condeno aqueles que gastam todo o tempo com isso. E isso aqui dominou eles, de tal ponto, de tal maneira, que eles ainda são convencidos. São convencidos. Isso aqui pode ser usado para o bem e para o mal, concorda comigo? Eu vou falar, mas ninguém é para levantar a mão. Mas tem marido que ele não deixa a mulher nem chegar perto. Tem filho que não deixa nem os pais pegar. Está errado. Se eu pedir o celular da minha filha e ela não quiser me dar, tem algo errado. Se eu pedir o celular do meu filho e ele não quiser me dar, tem algo errado. Se eles pedirem o meu celular, a minha esposa pediu o meu celular e eu não quiser dar, tem algo errado. Tem algo errado. Na verdade, eu desde criança nunca deixei meus filhos mexer no meu celular. Mas por outra razão. Eles queriam jogar no meu joguinho de celular, né? Eu nunca deixei. Mas quer usar o celular? Sempre deixei. Usar. Vamos ligar. Preciso mandar uma mensagem. Isso aqui mantém você conectado com as pessoas, sim ou não? Se eu quiser falar agora com qualquer lugar do mundo, é só ter o número, não é assim? Por que a gente não é conectado com o Senhor todos os dias? 24 horas. Responde essa dentro de você. Você não pode se conformar com uma vida cristã onde não tem mudança, onde não tem uma transformação. Eu não me conformo até hoje com certas coisas na minha vida, e eu vivo perseguindo elas. Lá em Filipenses, o texto que eu li para vocês, o apóstolo Paulo fala: mais uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram. Quem já errou na vida cristã? Na vida cristã você já errou. Faz assim, ó. Já falei tanta bobagem, mesmo sendo um cristão honesto, já errei. Já erramos, mas a gente não desiste. Senhor, eu errei. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos filipenses. Vocês erraram, mas vamos fazer assim, ó. Deixe para trás. Vamos continuar seguindo. Vamos continuar caminhando. Prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. E é por isso que é importante a igreja.
A igreja é um lugar, em Hebreus está escrito que nós não deixamos de congregar. A igreja é um ambiente onde todo mundo que está aqui tem a mesma vontade que você, porém todos também têm os mesmos defeitos, quem sabe, alguns mais, outros menos. Talvez alguns que estão aqui achem que o seu problema é muito grande. Um rapaz estava dizendo para mim, depois de ouvir os testemunhos dos homens, depois de ouvir o testemunho das mulheres, e aí ele disse: às vezes a gente pensa que o nosso problema é grande, às vezes tem problemas muito maiores. A sua dor Deus conhece, a sua cruz não é pesada demais para você. Deus me deu uma cruz que eu não mereço, pastor. Quantos na sua religiosidade já falaram assim, ó, depois de um momento de sofrimento, ou quem sabe vivendo um momento de sofrimento: eu devo ter tacado pedra na cruz, não pode um negócio desse. O que eu fiz para merecer uma mulher dessa? Você escolheu. O que eu fiz para merecer um homem desse, um animal? Você escolheu ele. Você ficou toda derretida para ele quando você foi atrás dele. Mas não foi Deus que me deu. Você escolheu, agora respeite. O que eu fiz para ter um filho desse? O teu filho é resultado do lugar que ele vive. Seus filhos são resultado do ambiente em que vive. Eu não estou falando de filhos calminhos e filhos agitados, eu estou falando de caráter. Se o seu filho é um mentiroso, se os seus filhos são mentirosos, quem sabe quantas vezes você mentiu para eles ou perto deles? Até porque filho não sabe diferenciar uma promessa não cumprida de uma mentira. Sabia disso? Você prometeu, não cumpriu? Então para ele, prometer e não cumprir é legal. Prometeu, cumpra. Mas é só uma criança. Não é só uma criança não. Você está formando um homem, você está formando uma mulher. Alguém pode dizer amém? Então quando eu estou em Cristo, Ele começa a me dar todo tipo de informação. E se nós ficarmos falando entre o que é convencido e o que é convertido, teríamos aí muitos exemplos. Se fôssemos colher aqui, encontraríamos muito mais. Mas que nessa noite você possa lembrar que as tuas intenções não se transformarem em atitudes no seu cotidiano, você está perdendo tempo. Toda intenção precisa virar um comportamento. Eu quero servir a Deus, pastor, de verdade. Eu quero entregar a minha vida para Jesus e quero caminhar com Ele. E para de ficar dizendo: Deus conhece o meu coração. Ele conhece e sabe que ele é sujo, cheio de mágoa, cheio de ofensa, não perdoa. Porque o convencido, ele arruma explicação para não perdoar. É incrível, bíblica inclusive. Deus não perdoou, Deus matou aqui, ó. Já falaram para mim que tem corretor na Bíblia, irmão. Pode um negócio desse? Diz que tem, eu não sabia, mas tem corretor. E mostrou para mim, depende do ponto de vista, ué. Então o cara, ele olha lá, Ananias e Safira, porque mentiram para o Espírito Santo, morreu lá, Deus matou, ó. E matou no Novo Testamento ainda. Então não vem com esse negócio de lei não, aqui já estava o Espírito Santo. E é verdade. Na verdade, o pior engano, irmãos, é aquele que não sabe que está enganado e não admite que ninguém diga para ele: eu estou certo, estou sempre certo. Não. Considere do teu espírito. Não seja convencido, seja convertido. O apóstolo Paulo mostrou o tempo do convencimento e mostrou o tempo da conversão. O que aconteceu na época que ele era convencido e o que aconteceu na época que ele se converteu, e os frutos. O que você faz na carne são obras. O que você faz no espírito são frutos que permanecem. O que Abraão lá no Velho Testamento fez com a empregada chamada Agar foi um serviço. Agar falou: meu senhor, a minha dona mandou me deitar com o senhor. Serviço. Ela era escrava, a patroa consentiu, gerou Ismael. Mas Deus havia dito que seria pelo Espírito, um filho que seria
o herdeiro, e seria dele e da esposa. Uma lição muito forte. Quando Deus tem uma obra com você, Ele não vai te arrumar outra pessoa, Ele vai transformar. Basta que você ande no Senhor, que você se entregue. A falta de paciência interrompe o plano de Deus na vida de muitas pessoas, como interrompeu no caso de Abraão. Por um longo tempo, até Ismael crescer, Deus não falou mais com Abraão. Quando Ismael tem 13 anos, Deus volta a falar com Abraão. Ele aviva aquela promessa. Ele se encontra com Sara. Eles têm uma noite de avivamento, mesmo indo contra a condição amortecida do corpo já de idade avançada. E gera-se Isaque, o filho do Espírito, para nós entendermos. Quando Deus pede um filho para Abraão, Ele fala assim: ó, me dá o seu único filho. Lê lá em Gênesis, me dá o seu único filho. Ué, mas tinha Ismael? É porque aquilo que é carne, Deus não recebe. Por isso que é importante que Ele fala, quando Ele diz assim, ó, que o vosso fruto permaneça. Você pode se esquecer de tudo que eu falei, mas lembre sempre da decisão que você tomar. O que sustenta um homem é a decisão que ele tomou. Amém? Amém? Então não seja convencido. Não seja convencido, seja convertido. Fique em pé em nome de Jesus, eu quero orar.